pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conta Pra Elas, nosso podcast em homenagem ao mês de março, o mês da mulher. Para começar nosso podcast, temos aqui 3 convidadas incríveis, as nossas líderes maravilhosas. E para darmos início, meninas, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês. Olá, eu sou Camila, eu faço parte do time societário e IRPF, que agora está se transformando no setor de legalização, faço parte aqui da equipe Contas há 7 anos, e é isso. Val, pode falar. Sou Algerene Calazans, né, sou contadora, faço parte do time Contas, né, do setor tributário, e sou mãe de Paulo Vitor e vó de Vitor Hugo, né, e o que eu mais prezo hoje é estar com família, né? Eu sou essa é Valdirene. Perfeito. Eu sou Patrícia Pimenta, sou formada em administração, estou caminhando para o 5º ano no Contas e sou coordenadora do setor financeiro. Maravilha. Para a gente dar início, né, a esse bate-papo, essa conversa, eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que é liderança feminina para vocês. Beatriz, a liderança feminina, para mim, é o ato de liderar, só que a gente consegue trazer mais, eu acredito que a gente consegue trazer mais conforto, a gente consegue trazer mais acolhimento para quem está próximo da gente. Eu acho que a liderança feminina tem muito disso. Eu concordo com Camila, eu acho que a gente traz um pouco mais de sensibilidade para a gestão, né? De pessoalidade para a gestão. Às vezes a liderança é muito interpretada como algo imparcial ou até distante, e a liderança feminina ela vem para criar esse elo e trazer um pouco mais de unidade para a equipe inteira, né? Concordo plenamente com as meninas, né? E a liderança feminina, ela nada mais é do que a apaziguadora, né? A mulher, ela tem um instinto de apaziguar. E aí, quando ela se reporta, né, enquanto líder, e ela tem essa sensibilidade, ela acolhe de forma perfeita, né? E isso faz toda uma diferença, né, nesse desafio de liderança feminina. Perfeito, muito bom. Conta pra gente algum tipo de experiência marcante, alguma coisa que marcou a história de vocês como líderes, ou na vida profissional, ou na vida pessoal, que vocês levam isso até hoje em vocês. Bia, assim, na minha carreira, foi a questão mesmo de... Eu cheguei aqui no Contas e eu segui aquela trilha certinha. Eu entrei como estagiária, fui auxiliar, assistente, e aí supervisora e coordenadora. Eu passei por todas as etapas, e então isso para mim é muito marcante, isso é muito importante para mim, porque mostra o quanto eu consegui, com o meu trabalho, galgar lugares e pela competência mesmo, pela forma como eu exerço o meu trabalho. Isso aqui dentro, para mim, essa parte da minha história é muito marcante. Sim, foi uma escada mesmo, né, que você subiu. No meu caso, Bia, posso te dizer que tanto na vida profissional como na vida pessoal, né, existem momentos marcantes, né? Posso dizer que vários momentos marcantes, né? Para mim, um momento marcante para mim é que nas instituições que trabalhei, né, você começa a se destacar pela excelência do seu trabalho, pelo resultado do seu trabalho. E muitas das vezes eu nunca me imaginava em liderança, né? Eu queria sempre fazer o meu melhor, mas estar na frente de liderança, não. Só que isso é uma consequência do resultado que você apresenta. E em cada lugar que você passa, uma experiência diferente. E aí você vai galgando lugares, você vai galgando mais credibilidade dentro daquela organização, e você chega no topo de uma liderança, né? E exatamente na vida pessoal também, né? E muitas das vezes dentro do nosso rol de família, você se destaca em ser a resolutiva, em tomar a frente das coisas, e você acaba de qualquer forma, né, sendo um líder na sua família. Sim. Perfeito, isso leva tanto para o pessoal quanto para o profissional, né? Não tem como separar. Sim. O meu caminho foi bem parecido com o de Camila também. Eu entrei aqui como auxiliar e fui evoluindo na carreira,
para mim ainda foi uma surpresa maior quando eu me tornei líder do setor financeiro, porque o meu setor já era muito enxuto, então não tinha muita perspectiva de crescimento pelo próprio quadro limitado, né, do setor. E foi muito feliz. Para mim foi muito gratificante, né, viver esse crescimento e ser promovida aqui dentro do Contas. Maravilha, meninas. E observe que assim, o gostoso desse nosso papo aqui é a diferença das colocações que nós estamos fazendo, mas que chega em um único detalhe, liderança, né? Então, assim, eu vivi experiências diferentes das meninas, né? Que ao chegar no Contas, eu já cheguei como líder. Por quê? Porque eu já tinha passado essa trajetória em outros lugares, né? E as meninas construíram essa liderança aqui dentro. Isso para mim está sendo muito bacana, muito gratificante a nossa troca. Na verdade, eu até já tinha vivido a experiência de ser líder em outra oportunidade, mas eu até vim de um período bem conturbado, porque eu entrei no Contas no ápice da pandemia, né? Então, no meio de 2020, quando eu já nem esperava mais encontrar uma oportunidade de emprego, eu encontrei e entrei como auxiliar. Então, para muitos poderia ser uma regressão de carreira, né? Mas eu acredito que uma das características principais do líder é servir. Sim. Então, a partir do momento que a gente se coloca à disposição para servir, a gente é recompensado. Sim. Então, eu entrei aqui, claro que tinha a necessidade financeira também, mas eu entrei aqui na humildade de não me apegar ao brio de ter sido líder em algum momento e só buscar oportunidades nesse modelo, né? E como Camila falou, né? É muito gratificante a gente sentir que por nossa competência, por nosso trabalho de excelência, apesar das falhas que ainda temos, mas de buscar sempre dar o nosso melhor, ser recompensado e ser reconhecido, né? Então, para mim foi bem gratificante entrar como auxiliar e hoje estar liderando. A recompensa natural, né? Verdade, muito bom. Nós fizemos algumas perguntinhas que já estão dentro da rotina de vocês, né? Perguntas essas que foram do nosso público Contas, que foram feitas pelos nossos colaboradores. A gente trouxe para que vocês respondessem de uma forma bem interativa. A primeira pergunta seria: em um mundo que a gente, infelizmente, o machismo ainda impera, né? Muitas das vezes, a mulher que é líder, ela tende a ser taxada como nervosinha, tá de TPM, tá estressada. E aí, como é que vocês lidam? Quais as estratégias que vocês adotam para lidar com esse machismo disfarçado de piadinha? Eu posso dizer não dar espaço a esse tipo de comentário, né? Reafirmar a nossa postura profissional, né? E mostrando sempre os resultados. Os resultados é a nossa maior resposta. E aí, se você não dá espaço a esse tipo de comentário, mostrando para o que você veio, com humildade, como falou a colega Patrícia, né? Reafirmando mesmo a sua posição de líder, eu entendo que é dessa forma que a gente consegue quebrar esse tipo de tabu. Perfeito. É bem por esse caminho que Val falou mesmo. Eu acredito que é manter a postura e, independente de firmeza ou não, né? Porque eu acredito que isso não tem a ver com ser feminino ou masculino, isso tem a ver com personalidade. A gente se impor e não dar espaço mesmo, não dar abertura para se desestabilizar com esse tipo de comentário, com esse tipo de piada que infelizmente ainda acontece muito. Trazer a consciência para o outro do nosso resultado, do resultado que a gente apresenta. E aí, o trazer esse resultado, eu entendo que já seja um verdadeiro cala-boca, né? Como diz em simples palavras. Eu acho que não é nem uma alteração de humor. É quando a gente tenta ser firme, é natural que o homem entenda como um nervosismo. Sim. Porque eles não estão acostumados ou não estão esperando uma postura mais firme da mulher, né? Então, às vezes, a gente não está tendo uma TPM ou um histerismo, nós só estamos nos posicionando e sendo firmes em nossos pensamentos e decisões, mas para ele soa como
como uma alteração brusca de humor, porque eles não estão simplesmente preparados para uma postura mais firme. Show, muito bom. No mundo da liderança feminina, né, existem diversos desafios, inclusive um desses que a gente citou aqui agora, que é o machismo disfarçado de piadinha, né? Já em si é um desafio. Conta pra gente quais desafios vocês já encararam nesse mundo corporativo de ser líder. Desafio logo de início. Eu fui promovida, na verdade, quando eu me tornei supervisora, foi não ser aceita como supervisora pelas minhas supervisionadas. Por ser mais nova, elas tiveram uma certa resistência comigo. E aí tive que, de fato, ser firme, mostrar meu trabalho para que fosse entendido por que eu fui escolhida para estar ali, para conseguir vencer isso. Perfeito, é como a Val falou, né? É a questão da ação, mostra mais do que você ir lá falar e mostrar que não faz, né? Perfeito. O meu é conseguir reconhecimento de oportunidades mesmo, né? E porque a exigência, ela sempre é em dobro quando se trata de mulher, né? E aí você está sempre sendo desafiado, até mesmo pela questão salarial. E muitas das vezes a mulher, ela mesmo que ela tenha uma competência bastante reconhecida, né? Ela demonstre de fato a excelência do seu trabalho, mas ela precisa lutar e relutar para o reconhecimento, né, financeiro. E que muitas das vezes isso não acontece quando se trata do masculino, da outra posição de gênero, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um dos desafios que eu encontrei. Foi muito relutante a ter algum reconhecimento, né? E muitas das vezes, em algumas empresas, eu vejo muitos comentários, existem cargos que mulheres não assumem, né? É isso que a gente vive no nosso Brasil. Sim, E essa quebra de tabu, ela precisa acontecer. E para isso, nós mulheres precisamos nos juntar, né? Para que a gente empodere essa situação ao ponto de que nós podemos estar em qualquer lugar. Perfeito. A Val é maravilhosa. Obrigada. Nós somos, né? Nós somos, verdade. Como a Mila falou, né? Essa questão a gente acredita também que essa questão da impor a nossa liderança é em si já um desafio, né? Porque na maioria das vezes eu também já fui líder, já passei por essa posição. E aí a gente acaba entendendo que às vezes por ser um homem, ele não aceita que você seja líder dele. Às vezes por você ter chegado na mesma época que aquela pessoa não aceita que você tenha se tornado o líder dela. Isso é muito comum. Como a Val estava falando, né? Que a gente precisa se apoiar, incentivar outras mulheres. Já é um pouco da resposta, né, dela, do que ela passou para a gente. Como vocês acreditam que a gente pode incentivar mais mulheres para esse mundo da liderança feminina? De que maneira que a gente pode fazer isso? Eu acho que um dos papéis do líder, um dos principais, né, na verdade, é inspirar. E aí, quando a gente pensa em um setor específico, eu vou estar naturalmente inspirando a minha equipe. Mas trazendo para um leque maior, né, de inspirar outras mulheres a buscarem a liderança, incentivarem outras mulheres a buscar a liderança, vem muito desse princípio de inspirar, né? E a inspiração vem muito por exemplo. Então, você tem um filho, você pode falar 1000 regrinhas para o seu filho. Se você não der o exemplo, ele não vai seguir. Perfeito. Então, sim. eu acredito que é muito por mostrar realmente uma postura de líder, mostrar o que o líder precisa ter e aquilo que você já tem ou que você está buscando desenvolver para se tornar realmente um exemplo de líder a ser seguido, né? Ou pelo menos de referência, né? Sim. Então, eu acho que vem muito da inspiração, claro que isso tem que ser de maneira natural, né? Então, eu busco ser e me aperfeiçoar, continuar me aperfeiçoando enquanto indivíduo, mas eu espero que eu consiga alcançar mais mulheres e que elas sejam inspiradas de alguma maneira pelo meu exemplo, né? Perfeito.
além da questão que o Paty falou, da inspiração, a gente, quanto líder, já que a gente consegue dar ideia de projetos, a gente tentar manter uma equidade com relação aos cargos. Poder equilibrar para que tanto mulheres quanto homens consigam ter acesso a certos cargos que normalmente são direcionados a um gênero específico. Então, eu acho que, quanto líder, essa é uma coisa que a gente pode tentar implantar na nossa liderança e dar oportunidade às mulheres de crescimento, assim como a gente teve, né? Você quis dizer bem a questão de mistificar, né? E dentro de uma organização, você ter vários tipos de gênero e lideranças. E aí a junção disso, entendo que a gente conseguiria fazer um trabalho muito bacana, né? Porque são ideias diferentes, são movimentos diferentes. E essa junção, eu acho que seria seria extremamente fundamental para que, de fato, esses tabus começassem a desaparecer, né? Que a liderança feminina, ela é inferior à liderança masculina. Sim, e é um tabu muito presente. É muito presente ainda, Muito comum, muito presente. infelizmente. Em algum momento dessa trajetória de vocês, tanto aqui no Contas ou em outros lugares que vocês já trabalharam, vocês já tiveram que provar aquela posição em algum momento? Eu tive que provar que eu sou líder. Eu acredito que, para a mulher, a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente é 2, 3, 4 vezes melhor que um homem na mesma posição. A gente, claramente, as histórias aqui foram baseadas no mesmo pilar, que foi competência. Eu acho que, além de já ser competente, temos que buscar ainda mais estar exercendo aquele trabalho de excelência ali o tempo inteiro. Não tá falando ou tá mostrando, mas o simples ato da gente estar ali, fazendo o nosso trabalho, direcionando a nossa equipe, tá aqui num momento como esse, a gente tem que estar ali mostrando que sim, somos competentes e conseguimos assumir qualquer cargo tão bem quanto um homem. Eu acho que isso aí, eu acho que é das maiores dificuldades da mulher hoje no mercado de trabalho. Para assumir um cargo, sim, ela tem que provar que ela é 2, 3, 4 vezes melhor que um homem para ela conseguir estar ali. E o tempo todo, né? Sim. Digamos que o tempo Sim. todo. Eu acho que... Então. Pode ficar à vontade. Eu acho que até esse próprio podcast trazer como tema a liderança feminina já é um sinal de que a gente tem que quebrar um pouco esse pensamento, né? Porque vemos podcasts e palestras voltados para a liderança como um todo, mas nunca tem um voltado para a liderança masculina. Por quê? Porque ela já é muito natural. Sim. E já é muito esperada, né? Então, só o fato da gente estar aqui hoje conversando e compartilhando experiências sobre isso mostra o quanto isso ainda precisa ser quebrado e ser mudado na nossa realidade, né? Perfeitamente. E em torno disso, eu continuo dizendo que de fato, você não se desgastar em querer provar para o outro, né, que você tem competência. Os resultados da excelência do seu trabalho, eles vão falar por si só. Sim. É isso. É a ação. Eu entendo que né? assim, ação, ação. É ação. Porque se a gente se perceber, observe que existe já essa questão da diferença, né? Que nós sofremos com essa diferença. Mas se a gente analisar bem direitinho, a gente acaba entrando nesse jogo, querendo provar algo que não tem que provar, que de fato já está em você, já está intrínseco em você, a competência que você tem, a capacidade que você tem, a diferença que as mulheres têm feito, né? Hoje, que a gente tem visto em reportagens, a gente tem visto em cargos hoje, até dentro do Supremo, né, do Supremo Tribunal, em qualquer âmbito hoje você já consegue ver uma liderança feminina, mas a gente ainda se pega debatendo sobre isso. Eu entendi. O que a Val explicou
a gente acaba pegando um pouquinho dessa responsabilidade de Uhum. provar pra gente, né? E Uhum. acaba infiltrando aquilo ali no nosso dia a dia. Se não me engano, eu vi uma reportagem que o próprio IBGE, ele traz lá um percentual, isso foi em 2022, foi 23, que 38% dos cargos decisórios do Brasil já são ocupados por lideranças femininas. Isso é bom. Muito bom. Eu não posso reafirmar que hoje isso se permanece. Eu Sim. acredito que isso esteja maior, mas foi uma pequena leitura que eu fiz e eu vi essa informação. E a gente vê, mesmo com tantos tabus, né? Com tanto machismo ainda disfarçado de piadinha, a gente vê que muitas mulheres vêm assumindo o cargo de liderança cada vez mais, né? Eu entendo que é postura. Sim. Nós mulheres precisamos manter uma postura, né? E não de se diminuir, em momento nenhum permitir que qualquer tipo de comentário, né? E que seja a despeito do que você fez e que alguém critique do seu trabalho. Eu acho que tudo está na posição que a gente precisa se colocar. Eu sou boa no que eu faço, independente do que eu sou, do gênero que eu sou, eu faço com excelência. Perfeito. Finalizando, né, o nosso podcast aqui, a penúltima pergunta. O que é que vocês acham que ainda precisa mudar, né, na sociedade como um todo, para a gente ter mais equidade, para a gente ter mais igualdade nesse quesito de liderança? Na sociedade como um todo, então, além dos pontos que já são conhecidos, né? Do machismo estrutural, da diferença salarial, do reconhecimento da competência independente do gênero, eu vou trazer para a mulher. Eu acho que a mulher precisa mudar esse pensamento, ela precisa ter uma segurança e uma certeza de quem ela é enquanto profissional, enquanto mulher. A mulher é tida como multitarefas o tempo inteiro, mas apesar dela ter essa consciência e da sociedade até implicar esse perfil a ela, ainda não tem uma consciência sólida de como ela consegue dar conta de tudo. Então, eu acho que falta muito, a gente fala muito da sociedade masculina, né, que precisa validar e reconhecer o nosso trabalho, mas validar não, reconhecer o nosso trabalho, mas falando muito para a mulher mesmo. Então, que a gente possa tomar posse da nossa segurança, da nossa certeza de quem somos enquanto profissional, né? Sim. E aí, complementando até o que a Patrícia está falando, de fato, é a gente conseguir trazer mais mulheres para cargos, né? Então, quando eu falo a gente, é o todo, né? A gente conseguir realizar mais, trazer pessoas mais nessas situações de decisórias, né? Mais mulheres na parte decisórias, né? E ao invés de quebrar aquela questão do viés que tem inconsciente de que liderança hoje é liderança masculina, né? E esse empoderamento mesmo, né? O empoderamento de você estar empoderando a outra, que ela tem capacidade de estar. E em todas as quebras, assim, eu falei muito na questão da quebra do tabu, porque de fato esse tabu instalado, né? Que está instalado há anos e anos e anos, esse tabu precisa ser quebrado. E ele só vai ser quebrado se as mulheres se empoderar, não em disputa que eu sou melhor do que o homem, mas sim mostrando a competência que ela tem. Perfeito. Quer falar, Mila? Não, eu concordo 100% com o que o pai falou. E o que Val trouxe também. É muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Às vezes a gente faz tanta coisa no dia a dia, né? Tem a questão da casa, tem a questão do trabalho, e a gente, no final do dia, a gente para e pensa, nossa, eu fiz tudo isso. Isso acontece o tempo todo. É perfeita a fala de Patrícia. A mulher, ela é multitarefas, sempre. Mas ainda assim, não há nem, muitas vezes, da própria mulher. Sim. E nem na sociedade o reconhecimento de quantas coisas uma mulher consegue abraçar ao mesmo tempo. Verdade. Muito verdade isso. Verdade. Por último, a gente tem uma pergunta, eu não vou dizer desafiadora, mas inspiradora para outras mulheres. Vocês, como líderes atualmente, né? Qual conselho que vocês dariam para uma mulher que quer se tornar líder, que tem um sonho de liderar uma equipe? Fale
busque seu aprimoramento, faça tudo por você. Eu acredito que a melhoria contínua, pessoal, profissional, isso vai fazer toda a diferença para você conseguir alcançar o lugar que você desejar. A busca mesmo por conhecimento e aprimoramento sempre, sempre e sempre. Isso vai te levar a qualquer lugar. Posso dizer que acredite no seu potencial, nunca peça permissão para ocupar determinados lugares, para fazer aquilo que você se sente competente para fazer, né? E se empodere mesmo, né? Entenda que você é capaz e que você pode estar onde você quiser, desde quando você se aperfeiçoe, se qualifique naquilo que você deseja, né? E não tente disputar nada com ninguém. Mostre apenas que você sempre faz o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Eu acredito que o primeiro passo seria estabelecer o seu propósito. Definir o sentido que você dá e que você busca para a vida. Então, definindo aonde você quer chegar, fica mais fácil para você desenvolver suas habilidades, buscar aperfeiçoamento e, como eu falei anteriormente, eu acho que buscar servir mesmo. Eu acho que o que vem, como o Val falou, vem muito de resultado, vem muito de retorno daquilo que você dá. Então, se aprimorar, servir, tentar inspirar, ser exemplo e focar sempre no seu propósito. Perfeito. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Foi inspirador, né? Ter vocês aqui com a gente, participando dessa conversa maravilhosa. Muito obrigado de verdade. Eu queria saber se vocês querem deixar, no geral, alguma mensagem inspiradora para todas as mulheres, dedicada a esse mês de março, né? Que a gente pensou com tanto carinho em contar para elas. Vocês querem deixar alguma mensagem, alguma frase inspiradora? Naturalmente, por ser mulher, já somos seres incríveis. Então, eu acredito que seja mulher, busque ser você, ter sua feminilidade, ter sua clareza, seu propósito, como Patrícia disse. Eu acho que isso tudo já é uma soma do que a gente já é. Já, por sermos mulheres, já somos incríveis. Posso dizer que construam sua própria rede de apoio. E de que forma que eu vou construir essa rede de apoio para mim e você construir, Bia, a sua rede de apoio? Se aperfeiçoando, construindo habilidades, né? Se inovando a cada manhã. Sim. E aí sim, a rede de apoio já começa em você. Eu ia falar justamente isso, né? A gente busca muito rede de apoio, isso é muito importante também, sim, ter com quem contar. Mas eu acho que a principal mensagem que eu deixaria para as mulheres é de realmente se acolher. E o se acolher não só de aconchego, de dar colo, mas de se reconhecer, tanto nas fraquezas quanto também nas conquistas. Então, tome posse do seu conhecimento, da sua capacitação e vista realmente aquela roupa que lhe pertence, porque você não lida com uma situação muito fácil, né? Você tem multitarefas e ainda tem um ambiente totalmente machista para enfrentar. Então, seria mais ou menos isso mesmo que eu dei para as mulheres. É até difícil de falar, né? Mas quando a gente analisa muito, as pessoas de maiores sucessos, elas não se apegaram, elas não se motivaram, né? Por momentos felizes para crescimento. Normalmente, elas vieram de um momento de tristeza, de um momento de decepção, e se apegou àquele momento de fracasso e reconstruiu e hoje tem sucesso. É por isso que somos mulheres. Exatamente. Né? Amei a nossa bate-papo. Eu vi uma frase essa semana que fala que não tem como construir um futuro sem remexer o presente. Então, estamos aqui para mexer o presente e fazer um futuro com mais liderança feminina. Né? Perfeito, maravilha. A você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Compartilhe esse episódio, esse primeiro episódio, né, com outras mulheres. Ajuda outras mulheres a se inspirarem também. E continue nessa roda de conversa nas nossas redes sociais.